Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, pastor evangelista Dalmo Pereira, orando por você, glória a Deus, aqui no santuário do Senhor Jesus Cristo, glória, onde eu e os anjos servimos ao Senhor. Aqui é eu, Jesus e a Bíblia. Glória a Deus, evangelista Dalmo Pereira, orando por você, Quero aqui pedir ao meu Deus que venha mais uma vez abençoar cada morador nos quatro cantos deste mundo. Ele sabe de cada um de nós. Ele é aquele Deus que salva, cura e liberta quando nós dá o lugar. Glória a Deus. Amados, amadas, para ser mais breve, a palavra que se encontra aqui, eu tenho uma meditação para falar, para dispor, mas eu aconselho, oriento que nós que servimos a esse Deus, buscamos respaldo dentro da Bíblia, eu creio na Bíblia, como um livro que me deixa mais perto da salvação, E quando você medita, você fica mais sábio. Então, quando for começar uma meditação, ainda que for você que escreveu com o seu próprio punho, pensamento seu, enfim, primeiro, explana um versículo da Bíblia que você vê que Deus vai lhe dar, o Espírito Santo de Deus lhe dá, para que tenha ali um encaixe, bem encaixadinho, bem certo com aquela reflexão. Amém? Que Deus em Cristo venha abençoar e trazer a sabedoria que só Ele pode nos dar. Glória a Deus. Meus amados, se encontra aqui em Provérbio 29, mais uma vez aqui, e peço que compartilhe esta mensagem, que ela chegue aonde eu não posso ir. Vai lá, deixa o seu joinha, seja membro do nosso canal, evangelista Dalmo Pereira, tá? E vamos seguir em frente. O evangelho é para ser compartilhado. Amém? E a palavra se encontra aqui em Provérbios 29, capítulo 29, versículo 2. Glória a Deus, versículo 2. Glória a Deus, aonde nos fala da seguinte forma, irmãos. Glória a Deus. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Antes de eu ler aqui essa meditação, está aqui, eu quero, mais uma vez, deixar aqui. Quando o ímpio governa, o povo geme. Essa aqui é a verdade. Aí quem for contra, que vai discutir com a Bíblia e com Deus, não comigo. Amém? E a reflexão que eu vim observando, e me deu vontade de explanar essa reflexão aqui, para nós, amados e amadas, que nós estamos com os pés em cima da terra ainda fazendo. Nós ainda estamos aqui e temos que fazer o nosso papel de cidadão, Nós temos que fazer o nosso papel de cidadão, que nós pagamos impostos, Nós pagamos impostos, enfim, Nós precisamos fazer o nosso papel, Para que as autoridades venham fazer a delas. E quando o ímpio governa, o povo geme. Eu quero deixar bem claro que eu não estou falando de governo atual, enfim, não. Eu estou falando de uma história de Brasil há 500 anos, que se encontra mais ou menos nessa reflexão. Aos brasileiros de verdade, minhas palavras não voam, elas permanecem com meus escritos. Vocês sabem o porquê disso? Elas fazem parte das minhas reflexões diárias e por elas serem
totalmente verdadeiras. Meus amigos, venho acompanhando através dos meios de comunicação toda uma bandeira política dentro do nosso sistema brasileiro, né? Sistema que é considerado baderna, essa que arrasta-se há 500 anos. Por isso que eu disse, não estou falando de governo atual, que arrasta-se essa baderna há 500 anos, gerando sempre consequências lamentáveis. Sempre gerando consequências lamentáveis. Agora, eu quero que você se liga mais ainda no restante aqui. Agora, quero lhe fazer uma pergunta. Será que a culpa é só de quem está no poder? Quantas vezes o candidato entrou na sua cabine de votação com uma arma na sua cabeça para você votar à força? Ora, meu certo eleitor, meu caro eleitor, é vergonhoso saber que vivemos em um país onde se vota numa sigla partidária. Enquanto isso, esquecemos de fazer uma avaliação de quem irá nos representar. É muito triste saber que, quando olhamos para uma árvore, observamos primeiro sua folhagem e não a sua estrutura. Tenho ouvido nos últimos dias, porque a gente conversa de tudo um pouco, da palestra, conversa, ministra ali, e a gente está sempre conversando, ouvindo, e isso tem muito tempo que eu digitei. E eu tenho ouvido também, nos últimos dias, e ouvi quando ainda digitei isso aqui, ouvi nos últimos dias falar em demasia a palavra impeachment. Quem não se lembra que essa palavra impeachment teve um momento aí que virou, né? Ninguém mais queria ouvir. Essa que é a verdade, né? A palavra impeachment. Agora, lembre-se, não é o impeachment que irá transformar o sistema do nosso país. Devemos nos recordar que em 1992, tivemos o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. O que mudou de lá para cá? Eu faço essa pergunta. Quando houve o impeachment de Collor de Mello, não estou aqui defendendo Collor, quando houve o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, o que mudou de lá para cá? O que mudou? Isso é para a nossa reflexão. Simplesmente só mudou o vestido, mas a noiva continuou sendo a mesma. Muda o vestido, a noiva é sempre a mesma. Né? Vale lembrar que Collor de Mello, ele tornou-se, posteriormente depois, ele tornou-se senador da República. E ele não precisou colocar uma arma na cabeça de ninguém para elegê-lo. Você que está do outro lado da telinha ouvindo, concorda com isso? Collor não colocou arma na cabeça de ninguém para se eleger senador da República. Então, eis a questão de ter começado aqui em Provérbios 29, com a Bíblia Sagrada, versículo 2. Quando o ímpio governa, o justo geme. Agora, ficam só falando e fazendo a crítica no político. Sim, eu sei. E você? O que você tem feito para melhorar? Ah, pastor, mas nós não podemos fazer nada porque essa turma está na mão deles, é tudo igual. Podemos. Mas, infelizmente, eu preciso deixar claro. Primeiro, o brasileiro, com raríssimas
pouquíssimas exceções, já nasce corrupto. Com pouquíssima exceção, já nasce corrupto. Né? Então, quer dizer, é aquele que se troca na época da eleição por uma cesta básica, por um saco de cimento. E eu estou falando porque eu vim de um meio político. E eu falo com propriedade. Que eu sei que é assim. E as ofertas existem desta forma. E você pega, se troca por um saco de cimento, vai lá e vota, vai lá na cabine e dá o voto. Então, como é que você só condena o político? Quando você precisa dele, ele fala, já comprei seu voto. Foi comprado por uma mixaria. Quando o ímpio governa, o povo geme. Mas a palavra de Deus é tão rica e eficaz e viva que nos dá o respaldo também, que a palavra de Deus nos fala lá em capítulo 1 de Josué, capítulo 1 de Josué, o versículo 8, aonde nos fala, né, para que nós venhamos, Deus nos ensina, para que nós venhamos meditar nas Escrituras de dia e de noite. O que eu quero dizer, meditar nas Escrituras? Quando nós meditamos neste livro, irmãos, quando nós meditamos nesse livro e oramos ao Senhor e seguimos o passo a passo, Deus nos ensinando a sabedoria que só vem dele, nós nos tornamos sábios. Mas nós nos tornamos sábios não pela carne, mas pelo Espírito Santo de Deus, e ele não deixa, também está escrito que nós não vamos, Deus não é homem para que minta, nós não vamos ficar nem confundidos nem enganados. Não! Nós não ficaremos nem confundidos e nem enganados. Ele abre a nossa visão. E aí nós temos como observar melhor aquele que você quer depositar o seu voto como cidadão ainda aqui nesse plano terrestre. Se é que você tem interesse de dar um voto, né? Então veja que a palavra de Deus é rica e ainda nos ensina, né, que nós não devemos, cuidado. Nós temos que ter cuidado porque quando você olha, a árvore, você só quer ver a folhagem, você não quer fazer um estudo do caule, da raiz desta árvore. A árvore para dar bons frutos, a gente tem que ver. Agora nós estamos passando aqui um caos aqui em Vitória da Conquista, a minha cidade, essa cidade maravilhosa, que eu amo de coração. A cidade está toda arrebentada, esburacada. Não estou falando de governo atual, não. Eu deixei claro aqui na minha reflexão que isso vem há 500 anos de Brasil. Há 500 anos. Tá? Agora, uma cidade esburacada. A cidade está toda cercada, sabe de quê? Chegaram em cada canto, colocaram cones, e você vê a fita passada, buraco ali, buraco lá, buraco ali, os tampos de asfalto solto, e os buracos aí que você não pode, você tem que passar com o carro quase parando. Você tem que passar com o carro quase parando. Ah, mas aí, pastor, é por conta da estação do ano, as chuvas, a natureza não tem culpa. A natureza quer o espaço dela. Faça o trabalho administrativo bem feito. Agora, tem uma tal de operação tapa-buracos, que é uma borra de asfalto que põe ali, a chuva vem, é claro, ela vai arrancar. E vai ficar ali, novamente aquele buraco, para o pneu do seu carro estourar, meu caro eleitor, e meu amado, minha amada, meu abençoado, minha abençoada.
e outros riscos e outros riscos. Tá? É a cidade esburacada que nós estamos tendo aqui em Conquista. É por conta da chuva. Que conta da chuva? Por quê? Faça bem feito, que eu quero ver. A chuva vem e ela vai seguir o fluxo dela. Sabe? Não tem lugares aqui em Conquista que a gente está passando e está vendo o mato tomou conta de determinados condomínios, determinados lugares, ruas, aonde está trazendo insetos para dentro dos lares, bichos peçonhentos, né? Então devemos ter muito cuidado. E hoje fica aqui esta palavra para que você medite nas escrituras de dia e de noite, para que você não seja enganado. Porque quando o ímpio governa, o povo geme. O povo geme. Agora você também quer colocar a culpa só no político. Não estou defendendo político. Não estou aqui fazendo defesa de político. Não estou defendendo ninguém. Mas quer colocar a culpa só no político, sendo que você foi um que se vendeu? Pelo amor de Deus. Eu dei um exemplo de Collor de Mello há muito tempo. Hoje me senti na vontade de tornar a fazer esse lembrete aqui, que está aproximando aí, né? De tornar a fazer esse lembrete. Um exemplo de Collor de Mello. Sim, ele sofreu impeachment. De lá para cá mudou o quê? E na hora que ele saiu candidato a senador, ele foi eleito, mas ele colocou uma arma na sua cabeça para você votar nele. Que pelo que eu saiba, o político não vai dentro da minha cabine, da cabine que eu estou votando, botar uma arma na minha cabeça para me votar nele. Não. Eu vim de lá e de onde eu vim eu não vi acontecer isso. Acontecem outras situações, outras coisas, mas isso aí eu não vi acontecer. E aí? Então, para a nossa reflexão, vamos ter mais cuidado. Você não sabe o valor do seu voto. Você não sabe o valor que você tem. Mas, eu te peço, medite aqui, neste livro sagrado, medite aqui. Dia e noite, a palavra de Deus, medite nas escrituras. Dia e noite, que você vai ver como Deus é maravilhoso. E Ele nos ensina. Ele nos ensina ser sábio, até mesmo para nós sentir aquele que vem mal intencionado. A gente sente, a gente percebe que o Espírito Santo de Deus está ali, Jesus está ali fazendo a nossa proteção. Amém? Que Deus em Cristo venha abençoar a cada um. Medite nas Escrituras. Que Deus seja louvado. Que Deus seja louvado. E vou dizer, podem até querer me chamar agora com o que eu vou falar aqui de pessimista. Mas não é pessimismo não. É a palavra se cumprindo. Não espere nada do homem, não. Não espere nada do homem. Enganoso é o coração do homem. Não espere nada do homem. Enganoso é o coração do homem. Sabe por quê? Pastor, o senhor está sendo pessimista. Não estou sendo, não. Fome, peste, guerra. O fim dos tempos. Em Isaías também já se encontra.
o fim dos tempos. O fim vem, o fim virá. Fome, peste e guerra, nós estamos vendo aí. Nação contra nação. Nós estamos vendo aí. País igual esse nosso, aonde a saúde pública é um caos. Para você pegar uma receita de uma medicação para hipertensão, sendo que você já passou no médico, a receita tem 6 meses de validade. 6 meses. Se tem 6 meses de validade, aí você vai lá pegar a receita. Como você sai às 5 da manhã, retorna às 8 da noite, a sua esposa não pode ir, né? O seu irmão não pode ir pegar essa receita para você. Então por que ela tem 6 meses de validade? Se só quem pode pegar é o dono, então é a cada mês. A saúde nossa é um caos. O Sistema Único de Saúde do Brasil, o SUS, no papel, é o melhor do mundo. É o mais bonito do mundo. Na prática. Mas aí, no mundo todo tá assim, pastor. Eu não quero saber, eu estou falando do meu país, do meu estado, da minha cidade. Eu estou falando do meu povo. Viu? E nós temos que meditar nas Escrituras, para que nós não sejamos enganados. Medite nas Escrituras, de dia e de noite, porque quando o ímpio governa, o povo geme. Que Deus em Cristo venha abençoar a cada um. Que o Senhor, meu Deus, traga para esses governantes, Pai amado, a sabedoria que só o Senhor pode dar e a humildade, para que eles possam administrar para o pequenininho do Senhor. Que a Tua palavra já nos ensina, Senhor, não toqueis nos meus pequeninos. Oh Deus, é o que nós mais estamos vendo, é os pequenininhos do Senhor pagando o preço. Tens misericórdia, Pai. Coloque a humildade no coração desses governantes. E dê a sabedoria, e dê a força de vontade para esses pequenininhos meditar nas Escrituras. Porque senão vão continuar gemendo até o fim dos tempos. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a cada um em nome de Jesus.